Que delícia! Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Que bom que você está aqui comigo, que bom que a gente vai aprender, que bom que você está disposto a mudar. Se não estiver assim tão disposto, se não estiver ainda tão convencido, pede para Deus. A gente tem pedido aqui. Ele vai te ajudar e colocar essa vontade no seu coração. No programa de hoje a gente continua falando sobre algum traço de personalidade. Hoje a gente vai falar sobre os sentimentais, aqueles mais pensadores, aquelas pessoas que sofrem um pouquinho mais. A gente vai tentar entender um pouquinho mais dessa personalidade. Tem ainda o quadro Saúde Brasil e você vai descobrir o que é preciso fazer para envelhecer bem. Daqui a pouquinho, aqui no Vida e Saúde. A receita de hoje é um pavê de amendoim fácil, mas muito saborosa. Receita tranquila, receita vegetariana, receita saudável, você sabe que pode confiar. E eu quero aproveitar para pedir para você, manda pra gente aí as suas dúvidas, os seus desafios culinários, que o Felipe Biasi vai te ajudar, vai transformar a sua receita numa receita saudável, boa para você, boa para o seu paladar, boa para o seu corpo como um todo. Agora nós vamos conversar, papo sério aqui no Vida e Saúde. Doutora Cideli Biasi, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia, ela é psicóloga, está conosco durante toda essa semana falando sobre personalidades. A gente tem tido uma conversa super gostosa aqui, ela é professora universitária, então tem toda uma didática para nos ensinar. E hoje a gente vai falar sobre uma das personalidades que não sei se é a mais comum, talvez não, mas as sentimentais. Aquelas pessoas que parece que são mais sensíveis, no sentido de se importarem mais com as coisas, de se apegarem mais aos sentimentos do que as outras. Como normalmente a gente consegue identificar uma pessoa sentimental? Então, uma pessoa que consegue falar de emoção, né? É gostoso você ter uma pessoa que consegue entender esse aspecto emocional. E é uma arte. E dizem, né, como é difícil, né? Porque exige muito de nós mesmos, né? Esse autocontrole das emoções, porque sentir raiva e você colocar essa raiva, expressar essa raiva pura, né? Faz mal para você, você fica com taquicardia, sudorese, né? E não dá, né? E fora que você o tempo todo alterando, né, toda essa química do corpo, mexe com o sistema imunológico. Então, que tipo de emoção? Sistema gástrico, tem tanta mudança que acontece. Às vezes é bem vista a emoção, raiva na nossa sociedade com outros nomes. Ele é uma pessoa, né, que sempre está tomando uma decisão proativo, que fala o que pensa, que é determinado. E antigamente, até no mundo dos negócios, esse tipo de liderança mais autoritária, né, o quanto que hoje a gente observa que a curto prazo, uma liderança, por exemplo, autoritária, que expressa uma emoção talvez mais, né, voltada para a agressividade, trazia resultados excelentes a curto prazo, mas a médio e longo prazo muitos prejuízos para as empresas. E houve então uma mudança, né, nesse aspecto. Que tipo de emoção? Ser uma pessoa mais voltada para o mundo emocional é excelente, que você possa reconhecer essa emoção, expressar de um jeito correto. Agora, se eu vou colocar essa emoção de um jeito, né, não correto, na hora errada. Então, muitos autores vão colocar essa questão da emoção, que é pura, ela é fisiológica. Sabe quando eu vejo aquela pessoa que eu estou apaixonada por? Né? Eu fico vermelha, meu coração fica batendo. Né? Não sei o que fazer com a mão. Não sei o que fazer com a mão. Né? Você começa a gaguejar, isso é emoção. Tá. E o sentimento já passa por um processo de reflexão, de crítica, né? Isso que seria interessante. Uma pessoa que tem um mundo emocional mais deprimido, né? O quanto que pode, por exemplo, e alguns estudos mostram essa associação com o desenvolvimento de câncer. Porque há toda uma alteração do sistema imunológico via essa descarga química produzida pelo cérebro, né, que altera o sistema imunológico e deixa a pessoa mais vulnerável a desenvolver certos tipos de doença. Então, é importante eu reconhecer e ser uma pessoa voltada para o mundo emocional, mas preciso ter esse
autocontrole, né? Preciso reconhecer essas emoções de maneira correta. Então não adianta eu mentir para mim mesmo, né? Eu não tô, ou não reconhecer. Tem gente que não reconhece raiva por questões religiosas, não posso sentir ódio. Eu digo que eu tô cansado, frustrado. E tem gente que não reconhece felicidade. Pois é, né? Acaba virando uma múmia emocional. Exato. Não sente nada. Exato. Agora é o seguinte, tem os dois lados da moeda. Tem aquela pessoa que é sentimental e ela vai olhar e vai falar assim, olha, mas o que eu posso fazer? Eu não consigo mudar. Quando eu vejo, eu já tô pensando, eu já tô refletindo e acaba virando realmente um ciclo vicioso. A ciência, graças a Deus, que ela não é estática, né? Ela é dinâmica. Mas ela trouxe um desserviço e às vezes ela traz alguns desserviços quando elas, por exemplo, divulgam algumas questões. Então, foi divulgado há muito tempo atrás que existiam tipos de personalidade, que a pessoa era daquela forma, que ela não poderia aprender a ser diferente porque ela já nascia assim. Né? E hoje, todos os estudos vêm mostrando ao contrário, né? Que há possibilidade de aprendizado. Às vezes a gente não dá conta sozinho. Então, vamos buscar ajuda, né? Ajuda de amigos, ajuda profissional, uma ajuda instrumentada. E às vezes a verdade, ela incomoda. Exato. A gente fala que a verdade dói, né? Mas às vezes a verdade vinda de um amigo sincero, uma pessoa que ama você, ou de um pai, uma mãe que conseguiu ver a situação diferente, incomoda porque ela vai mexer com quem a gente é. Lógico. Mas quando a gente aceita, quando a gente acolhe aquela informação e a gente começa a trabalhar ela na nossa cabeça, ela pode gerar mudanças positivas. Lógico, porque se eu tenho esse dom, que é um dom, né, de ser perceptivo às questões emocionais, eu posso usar isso de uma maneira muito saudável para construir relacionamentos saudáveis, de perceber não em mim só a emoção, mas no outro. De ser um pacificador, por exemplo. Isso, um conciliador de conflitos. Mas se eu vejo, né, e todo esse mundo só com esse olhar da emoção, imagina, uma hora eu tô morrendo de raiva, outra hora eu tô morrendo de tristeza, né? E ninguém aguenta. Agora é o seguinte, e aquelas pessoas, é possível canalizar a emoção, por exemplo? Olha, tô com raiva, fui injustiçado, me sinto... E aí eu procuro uma atividade que vai me ajudar a extravasar essa emoção? Com certeza. Então, um traço que é visto muito nos líderes, né, é hostilidade. Então, hostilidade é uma coisa negativa se a gente for parar para olhar, né? Mas o quanto para eu poder tomar uma decisão, eu também preciso ter um nível, vamos dizer, de agressividade, né? Para eu começar algo novo que nunca ninguém deu conta, eu tenho que dizer, não, eu vou. É uma energia, e é uma energia de ação. E isso é muito positivo. Então, ser agressivo com essa agressividade canalizada e mesmo a questão de ser mais reflexivo, mais voltado para dentro, mas quanto que é importante também eu parar tudo. Agora, se eu só permaneço nesses polos, isso vai me deixar doente. Quem tem a hostilidade não canalizada tem infarta. Aquele papo de eu sou assim, vocês vão ter que me engolir, tá fora de moda, exato. Não dá. O próprio Jung, que é o principal, né, teórico a falar sobre extroversão, introversão, intuição, percepção, ele coloca a importância, né, de você olhar para aspectos de você que você não reconhece como seu, mas que são. Né? Porque ele tem uma noção, nem todos os autores da psicologia acreditam, mas ele tem a noção de inconsciente, de algo que eu não vejo, que não está na minha consciência, que eu não tenho percepção, mas eles estão atuando na minha vida, para o bem ou para o mal também, né? Sempre, né, gente? Sempre. Então, quando a gente se coloca dentro das relações com o outro, por isso que é tão importante um relacionamento. Às vezes o outro diz para mim. Então, agora eu quero olhar um pouquinho mais assim para quem convive com quem é sentimental. É possível conviver bem com alguém que é sentimental? Se ele for um sentimental saudável, né? Dentro daquele do que a doutora Cideli está mostrando aqui que é possível fazer. Se for uma pessoa com um olhar muito triste para a vida, né? Um olhar muito pesado, muito carregado, não aguenta. Nem você aguenta você mesmo, né? Ou muito hostil. Mas se for uma pessoa que tem uma sensibilidade para esse mundo emocional, que reconhece nas pessoas, reconhece no ambiente. Quantas vezes a gente abre a porta e fala, nossa, tá carregado aqui.
E ela não só reconhece, mas ela comunica e essa comunicação promove transformação. Então, todos esses traços de personalidade, né, eles permitem isso. Isso existe para que eu possa comunicar de maneira saudável e permitir uma transformação na vida daquela pessoa que eu estou convivendo, na minha própria vida, no ambiente de trabalho, né, na minha casa. Então, eu abri a porta, eu tenho essa sensibilidade de perceber. O que eu vou fazer para fazer diferente? Exato, porque o outro não tem, né? Vamos dizer, o outro tem um outro tipo, ele vai passando sempre, mas se eu percebo, olha que dom especial de poder transformar, poder fazer uma intervenção adequada, né? E transformar tudo isso. Agora, é o seguinte, olha, Salomão já dizia, né? Existe tempo para falar, existe tempo de calar também. É verdade. Então, a gente, com essa sensibilidade toda, a gente também precisa, as mulheres desenvolvem também isso, talvez pela percepção ou pelo erro e acerto, de saber a hora certa, de pedir as coisas para o marido, de falar, olha, você precisa mudar isso. É importante, muito importante a gente saber o momento certo e o jeito da abordagem. Lógico, então, vendo a respiração, né, tendo na tonalidade da voz, no corpo, né, percebendo no corpo. A pessoa não precisa ter uma expressão verbal para eu poder entender o que ela está querendo dizer. Então, eu tendo essa habilidade, né, de perceber no movimento dos olhos, no olhar. Tudo isso são dicas, né, preciosas para você construir um bom relacionamento. E então, isso leva tempo, porque a gente, na nossa época, a gente está o tempo inteiro correndo contra o relógio, tentando vencer os compromissos, tentando acertar, mas a gente olhar para as pessoas com um olhar, percebendo a respiração, olhar os olhos da pessoa, isso leva tempo, a gente precisa abrir mão. Isso é intimidade. Tá certo. Olha, a doutora Cideli está aqui com a gente, hoje foi muito bacana o nosso papo, obrigada mais uma vez, viu? Amanhã ela volta falando sobre mais um assunto, mais um traço de personalidade. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem o quadro Saúde Brasil, aqui no Vida e Saúde. Até daqui a pouquinho.